Estudos para concursos, para a lei orgânica do município de Suzano. Da tributação. Título 4 da tributação, artigo 122, não sei o que. Tributação das finanças dos orçamentos. Os capítulos, os nomes dos títulos e capítulos e seções disso aqui é Sistema Tributário Municipal, Princípios Gerais, Limitações do Poder de Tributar, Impostos do Município, Participação do Município das Receitas Tributárias, Capítulo das Finanças, Capítulo dos Orçamentos, e são capítulo dos orçamentos, capítulo das finanças, exposições gerais, né? Só isso. Vamos lá. São umas 3 páginas. Vai. Sistema Tributário Municipal, princípios gerais. A receita pública será constituída por tributos, preços e ingressos. Os preços públicos serão fixados pelo Executivo, observadas as normas gerais do direito financeiro e as leis atinentes à espécie. Compete ao município instituir os impostos previstos nesta lei orgânica e outros que venham a ser de sua competência, taxas em razões, instituir taxas e razões, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial de serviços públicos de sua atribuição específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Ele institui contribuição de melhoria decorrente de obras públicas e constitui contribuição cobrada de seus servidores para custeio em benefício destes de sistema de previdência e assistência social. São esses 4 mesmos. Assistência, melhoria, razão do exercício de polícia e impostos. Os impostos, parágrafo 1 e 2, os impostos sempre que possível serão de caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado à administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos de identificar respeitados os direitos individuais e, nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. As taxas não poderão ser base de cálculo próprio de impostos e os controvérsias entre a fazenda pública e o contribuinte serão dirimidas no âmbito administrativo na forma da lei. O município orientará os contribuintes para a correta observância da legislação tributária. Limitações do poder tributário. 126 a 128. Primeiro, sem prejuízo das outras garantias asseguradas aos contribuintes, é vedado ao município fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coisas. É vedado ao município exigir aumento de tributos em lei que estabeleça. Ou seja, qualquer tributo tem que estar especificado em lei. E não pode ser exigido algum pagamento de algum tributo que não existe em lei. Segundo, é vedado instituir tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, por qualquer tipo de distinção em razão da ocupação profissional ou função por elas exercida, independentemente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Ou seja, não pode ir lá ficar dando tratamento para um cara que é ricão, para ele pagar mais do que o cara que é pobre, quando eles se encontram na mesma situação equivalente, tá? É a mesma situação equivalente. Cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início de vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Isso é vedado. Vedado é cobrar tributos, fatos dependendo da vigência da lei, sabe? Tipo, antes dela entrar em vigor, depois dela ter sido saído, esse tipo de coisa, entendeu? Não pode fazer tributo só... Tem que fazer certo, seguir a regra da lei. É vedado cobrar tributos no mesmo exercício financeiro que haja sido publicada a lei que institui ou aumentou. Ou seja, você não pode começar a cobrar um aumento de tributo no mesmo exercício que foi julgada a lei. Quarto, é vedado utilizar tributos com efeito de confisco. É vedado estabelecer limitações de tráfego de pessoas, de bens ou por meio de tributo, ressalvada a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público municipal. É vedado instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços, desde que relacionados com as suas finalidades essenciais da União, dos estados e distritos municipais, suas autarquias e fundações, de templos de qualquer culto ou dos partidos políticos e suas fundações, das entidades sindicais, dos trabalhadores, das instituições de educação e da assistência social sem fins lucrativos, atendidos os requisitos de lei.
Se não deu para entender, você pode criar impostos específicos a patrimônio, que sejam sobre finalidades essenciais. Por exemplo, você não pode fazer imposto sobre o patrimônio de órgãos do Estado, da União e do município que estejam fazendo finalidades essenciais, tipo a saúde, a educação, entendeu? Suas autarquias e fundações também. Não pode fazer impostos específicos sobre patrimônio de templos religiosos. E também de qualquer culto também. E não pode instituir, é vedado instituir impostos sobre um patrimônio dos partidos políticos e fundações, também sobre as entidades sindicais e também sobre educação, assistência social, sem fins lucrativos, instituições de educação, escolas públicas e também de assistência social sem fins lucrativos. Claro, todos esses caras aqui, os tecos de partidos políticos, a educação, sindicais e assistência social, eles têm que atender os requisitos da lei para eles não serem cobrados impostos de patrimônio sobre eles, entendeu? E o último treco é vedado instituir imposto sobre o quê? Livros, jornais, periódicos e papel destinado à sua impressão, ou seja, coisas que vão dar educação às pessoas. Parágrafo 1, 2 e 3 do 126. É vedado a vedação do inciso 6, que é o de instituir imposto sobre patrimônio, na linha A, que seja da União, Estados e Municípios, autarquias e fundações, ou seja, órgãos públicos. A vedação de instituir impostos de patrimônio sobre órgãos públicos não se aplica ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com uma coisa específica, com a exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário. Basicamente, a instituição de impostos sobre o patrimônio é proibida, mas tem uma ressalva. A vedação de criar impostos instituir impostos sobre patrimônio não cai sobre patrimônio de pessoas que vão criar riquezas, sabe? Tipo a Petrobras. Ou seja, criações de organizações públicas privadas que arrecadam dinheiro para o país, entendeu? Tipo a Petrobras. De novo. Bom, e parágrafo 2, a contribuição de que trata o artigo 125, inciso 4, se lembra que o artigo 125 é o que a gente leu antes do 126, o município orientará os contribuintes para a correta observância da legislação tributária. Ou seja, os contribuintes, que são a pessoa que paga as contribuições, taxpayer, impostos ou estado pessoa, elas são o quê? Para a correta observância da legislação tributária. Ou seja, tipo, o município não pode ficar inventando treco e depois ela não explicar, tipo, ela não ensinar que a pessoa que vai pagar essas tributações tinha que pagar essas tributações sem ter ela aprendido, entendeu? É como se fosse uma fraude. Então, o município, está escrito aqui no próprio artigo da lei orgânica, que o município que vai instituir essas coisas, tributos e trecos, tem que orientar esses contribuintes, ou seja, os pagadores de tributos, que para cometer observância da legislação tributária. Ou seja, eles têm que ensinar as pessoas que apareceu esse tributo e elas vão ter que pagar alguma hora esse tributo, porque se lembra que não pode pagar no mesmo dia, na mesma vez, ou quando ela não está mais vigente, aumento de trecos, tudo assim. Mas ela tem que ensinar para que eles saibam desse tributo, entendeu? Bom, eu falei isso, mas eu não entendo por que falo isso. Deixa eu ver. A contribuição de que trata o 125, que é... Espera, eu acho que eu estou falando errado. Não. Eu estou falando errado por causa que o artigo 125 não tem inciso 4. Do que está falando inciso 4 do artigo 125? Não existe artigo 125 inciso 4. Só o artigo 25 só tem o artigo 25. Só tem caput, não tem parágrafo único nem inciso. Então tá estranho isso aqui. Provavelmente está errado a enumeração aqui. A lei orgânica está falando a contribuição que está no artigo 126 do inciso 4. Ou seja, o 4 é o utilizar tributos com efeito de confisco. É vedado isso, sabe? Então eu vou ver. Só poderá ser exigido após decorridos 90 dias da publicação da lei que houver instituída, modificada, não se lhe aplicando o disposto no inciso 3, o inciso B deste artigo. O inciso 3 e o inciso B deste artigo é o cobrar tributos no mesmo exercício financeiro. Seja só depois de 90 dias, cobrança de confisco. Não entendi.
Não entendi. Bom, qualquer anistia ou remissão que envolva a matéria tributária ou previdenciária só poderá ser concedida através da lei específica. Se lembra? Basicão. Mas que tributo só pode ser cobrado se tiver na lei. Mas agora falou ao contrário disso. Ou se você quer fazer uma anistia ou uma remissão sobre matéria tributária, só lei também. Só pode por lei. É verdade ao município estabelecer diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. É verdade a cobrança de taxas pelo exercício de direito de petição de poder público em defesa de direitos ou cobrança de ilegalidade. E também é vedado a cobrança de taxas por obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações interpessoal. Isso aqui cai bastante, só que é mais para quando está na lei de acesso à informação. Não pode cobrar coisas sobre certidões que são direitos das pessoas. Vamos ler o primeiro de novo que eu não entendi? É vedado a cobrança de taxas para o quê? Exercício de seu direito de petição ao poder público em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Ou seja, não pode ser cobrado taxas por uma petição, entendeu? Impostos do município. Os impostos do município. Daí provavelmente aqui vai ter uma listinha só. Compete ao município instituir impostos sobre 1, 2, 3, 4... 4 coisas só. Só 4 impostos especificados aqui. O município institui imposto de propriedade e território urbano, imposto de transmissão inter vivos a qualquer título por ato oneroso, por bens imóveis de natureza de ação física, de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, cessão de direitos e aquisição de imóveis, vendas a varejo de combustíveis líquidos e gasosos, exceto o óleo diesel e o gás, liquefeito de petróleo para uso exclusivamente doméstico. Compete ao município instituir impostos sobre serviços de qualquer natureza não compreendidos na competência estadual, definidos em lei complementar. O imposto previsto no inciso 1 poderá ser progressivo nos termos da lei, de forma a assegurar o cumprimento da função social da propriedade. O imposto previsto no inciso 2 não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a transmissão de bens ou direitos decorrentes da fusão, incorporação, cisão ou extinção de pessoa jurídica, salvo ser nesses casos a atividade de preponderante do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos de locação dos bens imóveis ou arrendamento mercantil. Compete ao município da situação do bem. Ao município da situação do bem. Seção 4 da participação do município e das receitas tributárias. Artigo 130 pertence ao município. 1, 2, 3, 4 coisas. O produto de arrecadação de imposto da União sobre a renda de proventos de qualquer natureza incidente da fonte sobre rendimentos pagos a qualquer título pelo município. Também pertence ao município, nas autarquias e fundações de instituição matéria, pertence ao município 50% do produto de arrecadação do imposto de renda da União sobre a propriedade rural ou territorial rural relativamente aos imóveis nelas situados. Pertence ao município 50% do produto de arrecadação de impostos do Estado sobre a propriedade do veículo, automotores licenciados em seu território. Ou seja, coisas que a União faz, 50% dentro do município é do município. 50% das coisas que arrecadam, que o Estado arrecadou no município, é do município. E o último, 25% da produção de arrecadação de impostos do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e comunicação. Ou seja, especificado que o dinheiro arrecadado sobre coisas de mercadorias, movimentação no município, são do município e o resto é do Estado. O que está falando aqui é coisas que são arrecadadas pela União e o Estado, especificamente uma porcentagem do dinheiro que é passado pelo município é do município. Parágrafo único. As parcelas de receita pertencentes ao município mencionadas no inciso 4 serão creditadas conforme os seguintes critérios: 3/4 no mínimo de proporção do valor adicionado às operações relativas à circulação das mercadorias e das prestações de serviços realizadas em seu território, e até 1/4 do acordo com o que dispuser a lei estadual. A União entregará 22 inteiros e 5 décimos do produto da arrecadação dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados ao Fundo da Participação dos Municípios. As normas de entrega desses recursos serão estabelecidas em lei complementar, em obediência ao disposto do inciso 161(2) da Constituição Federal, com o objetivo de promover o equilíbrio socioeconômico entre os municípios. A União entregará ao município 60% do montante arrecadado relativo ao imposto sobre operações de créditos, câmbio e seguro, ao relativo e títulos de valores mobiliários que venham a incidir sobre o outro originário do município.
O Estado entregará ao município 20% dos recursos que receberá a União do título de participação no imposto sobre produtos industrializados observados os critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo único 1 e 2 da Constituição Federal. O município divulgará até o último dia do mês subsequente às da arrecadação dos montantes de cada um dos tributos arrecadados, dos recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios. Tem. Finanças agora, e se lembra que o último capítulo é o do orçamento. Finanças do 135 até o 144. 144. 5 mais 4, 9 artigos. O município organizará sua contabilidade de modo a evidenciar os fatos ligados à sua administração financeira, orçamentária, patrimonial e industrial. Nenhuma despesa será ordenada ou realizada sem que existam recursos orçamentários ou crédito votado pelo Comando Municipal. A despesa da pessoa de pessoal ativo e inativo ficará sujeita aos limites estabelecidos no Lei Complementar, a que se refere o artigo 169 da Constituição Federal. Ou concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos ou a alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão de pessoal de qualquer título pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender aos projetos de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes. Se houver autorização específica da lei de diretrizes orçamentárias ressalvadas às empresas públicas e à sociedade de economia mista. O Poder Executivo publicará e enviará à Câmara Municipal até 30 dias após o encerramento de cada bimestre o relatório resumido da execução orçamentária dos órgãos e da administração direta, das autarquias das empresas públicas e da sociedade de economia mista e das fundações instituídas pelo Poder Público e mantidas pelo Poder Público. Até 10 dias antes do encerramento do prazo de que trata este artigo, as autoridades nelas referidas remeterão ao Poder Executivo as informações necessárias. A Câmara Municipal publicará o relatório nos termos deste artigo. Segundo. 139. O município consignará no orçamento, ou seja, escreve lá, a dotação necessária ao pagamento de, ou seja, o município tem que escrever no orçamento, na lei orçamentária, a dotação, ou seja, o dinheiro que foi deixado para pagar certas coisas. E a enumeração são só duas coisas. O município tem que escrever na lei no orçamento o pagamento sobre o pagamento e outras indenizações de seus débitos constantes e precatórios judiciais, ou seja, tem que estar marcado lá a dotação, o que foi guardado para pagar, às vezes apropriações e indenizações de débitos que eles têm que pagar. E também os débitos oriundos de justiçatória de créditos de natureza alimentícia. Não entendi, na verdade. Parágrafo único. As dotações serão suplementadas sempre que se revelarem insuficientes suficientes para o atendimento de requisições judiciais. 140. Imediatamente após a promulgação da Lei Ordinária Orçamentária Anual, o Poder Executivo elaborará a programação financeira, levando em conta os recursos orçamentários e extraordinários para a utilização dos respectivos créditos pelas unidades administrativas. O disposto neste artigo aplica-se ao Executivo Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público. As empresas públicas e a sociedade de economia mista deverão manter controles adequados para que suas despesas não excedam os recursos obtidos. O pagamento de despesa regularmente processada e não constante da programação financeira mensal da unidade importará na imputação e responsabilidade ao seu ordenador. O numerário correspondente às dotações orçamentárias, eu não sei o que significa numerário, dotações orçamentárias do Legislativo, compreendidos em créditos suplementares especiais, será entregue aos duodécimos. Em duodécimos, duodécimo significa em partes divididas em 12, ou seja, um ano, entendeu? A parte é dividido, o treco total é dividido em 12 e entregado uma parte a cada mês, entendeu? Até o dia 20 de cada mês, em contas estabelecidas na programação financeira, com participação percentual nunca inferior à estabelecida pelo Poder Executivo pelos próprios órgãos. Parágrafo único e com 144. O montante das dotações anuais destinadas ao orçamento legislativo corresponde, na forma do que a lei complementar estabelecer, a importância não inferior a 2% da quarta parte da arrecadação. Interessante. 144. As disponibilidades de caixa do município serão depositadas em instituições financeiras oficiais, ressalvados os casos previstos em lei. Seja qualquer tipo de dinheiro, são depositados em lugares específicos, que no caso, instituições financeiras oficiais. E, por fim, o capítulo do orçamento, que vai do 145 até o 146, 147 e 148. Até o 148. No 148 fala o final, o 147 fala de vedações, de coisas vedadas, o 146 fala de projetos, e o 145 fala de leis. Vamos lá, os orçamentos. As leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão com observância dos preceitos
correspondentes à Constituição Federal. Ou seja, está falando da criação de leis orçamentárias, certo? PPA, LDO e LOA, parágrafo 1, 2, 3, 4, 5, diz assim: a lei que institui o PPA estabelecerá as diretrizes, objetivos e metas de administração para as despesas de capital e de outras delas decorrentes, bem como as relativas aos programas de duração continuada. Segundo, a lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades de administração, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual e disporá sobre as alterações na legislação tributária. Só para lembrar, a lei orçamentária é feita para o ano executivo subsequente, o próximo ano. A que a gente executa no mesmo ano que tá, é a que foi elaborada no ano passado, entendeu? Basicamente o que vai estar lá na LOA? É aquela coisa básica de as despesas são fixadas e as receitas são presumidas, entende? Ou seja, com base em informações passadas, é elaborado um cálculo de quanto vai ser arrecadado. Pode arrecadar a mesma coisa, pode arrecadar menos ou pode arrecadar mais. Um superávit, um déficit ou quase a mesma coisa. Entendeu? E é claro, os gastos têm prerrogativas para se arrecadar mais, fazer outras coisas e trecos. E nisso aqui, que está aqui. Só para confirmar mais. O 3, o Poder Executivo publicará em até 30 dias, após o encerramento de cada bimestre, o relatório exame da execução orçamentária. Ou seja, esse aqui é o técnico de publicidade, um princípio orçamentário administrativo e executivo para o controle do povo. Os planos e programas setoriais, observado a sua compatibilidade com o plano diretor, serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pela Câmara Municipal. O que é o plano diretor? É o plano de coisas que os caras querem fazer para melhorar o local. E o 5 fala da lei orçamentária anual, a LOA, que é o que a gente executa. O orçamento fiscal, referente aos poderes municipais, fundos e órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pela administração pública. 2. A lei anual tem o orçamento de investimentos das empresas em que o município direto ou indiretamente detém a maioria do capital social com direito a voto. E terceiro, a LOA tem o orçamento de seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela vinculadas, da administração direta e indireta, bem como os fundos de fundações instituídos e mantidos pelo poder público. E só para confirmar, mais ainda, relembrar, a LOA basicamente é tudo, isso aqui tem todos os trecos, na Constituição, em todas as leis orgânicas de estados e também nas leis orgânicas dos municípios. A LOA é basicamente isso aqui mesmo. Um orçamento fiscal, um orçamento de investimentos e um orçamento de seguridade social. Na Constituição não está muito especificado, só está dizendo que, que a LOA tem que ser escrita com um orçamento de fiscal, um orçamento de investimento e um orçamento de seguridade social. 6. E 7. O projeto de lei orçamentária será acompanhado de demonstrativo dos efeitos decorrentes das inserções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira, tributária e creditícia. Basicamente, se lembra que no começo falou que a lei orçamentária é executada, é enviada ela é de iniciativa, isso, a palavra iniciativa do executivo, certo? Obviamente, o executivo, quando ele mandar o projeto de lei orçamentária para o legislativo aceitar, eles têm que escrever todos os tipos de pesquisas para elas aceitarem. Por exemplo, razões que fazer isso aqui vai trazer mais benefícios para o município e ou prejuízos que podem causar de não fazer isso, entendeu? 7. A lei orçamentária anual não conterá dispositivo estranho, a previsão da receita e a fixação da despesa, não ser incluída na proibição ou autorização pela abertura de créditos suplementares de contratação de operações de crédito, ainda que por antecipação de receita nos termos da lei. Volta lá, agora vai para os projetos de lei. 146, os projetos de lei relativos ao PPA, a LDO e a LOA, e os créditos adicionais, que são criados quando está faltando dinheiro, bem como suas emendas, serão apreciados pela Câmara Municipal na forma do regimento interno. Ou seja, esse aqui é o capítulo mais importante para esse concurso que eu estou fazendo, que é para trabalhar na Câmara. 2022, dia 24 de julho. As emendas ao projeto de lei do orçamento anual e aos projetos que modifiquem serão admitidas, desde que sejam compatíveis com o plano plurianual e a LDO. Indiquem os recursos necessários admitidos apenas provenientes da anulação de despesas excluídas de que incidam sobre dotação para pessoal e seus encargos, serviços da dívida. Segundo, as emendas do projeto de lei de ordenamento, os projetos que modifiquem serão admitidas, desde que, se lembra que eu estou falando quando é admitido, certo? A primeira foi compatíveis com o PPA e a LDO. Primeiro, elas têm que ser, só pode emendar uma coisa se elas forem compatíveis com o LDO e a LOA, quer dizer, a PPA. Segundo, elas só podem, se os recursos necessários, que ela já falou em vários outros artículos dessa lei,
quer dizer, da lei orgânica, toda vez que fala de coisa de dinheiro, sempre tem que estar indicado de onde vai vir o dinheiro, a menos que seja uma coisa extraordinária, uma coisa que não tinha previsão, não tinha como prever, entende? Então, sempre que fazer alguma emenda, tem que falar de onde vem o dinheiro ou de onde vai retirar o dinheiro. Tipo, vai ter que parar de gastar em uma coisa para usar em outra, entendeu? Mas nunca pode usar o dinheiro de pessoal para pagar pessoas e também não pode pagar de serviço da dívida. Terceiro, só pode fazer emendas que são relacionadas com questão de erros ou omissões ou com o disposto do texto do projeto de lei, com os dispositivos do texto do projeto de lei. Segundo, as emendas ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias, LDO, não poderão ser aprovados quando incompatíveis com o PPA. Todas as coisas que querem mudar o projeto de LDO, se lembra que a LDO é anual e ela é a base para criar a LOA do próximo ano, do exercício executivo orçamentário próximo. A LDO sempre tem que estar compatível com a PPA. 3. Poderão ser apresentadas emendas à lei orçamentária anual, a LOA, de acordo com o parágrafo 1, subscritas no mínimo por 5% dos eleitores do município. Ou seja, aqui está falando de emendas. Emendas de projetos de lei estão lá no capítulo de emendas do Poder Legislativo, certo? As emendas são extremamente difíceis de fazer. Tipo, para emendar a Constituição, tem que fazer a lei orgânica, precisa de 5%, mas para criar uma lei tem que mandar 1% só do eleitorado, entendeu? Falando assim, e aqui no Teco de Orçamentos falou de uma emenda orçamentária, ela também é extremamente difícil de mexer. E a emenda orçamentária está falando aqui que só pode ser organizada pelos eleitores do município. No caso, é o mesmo percentual para uma emenda na lei orgânica. 5% dos eleitorados dos municípios, eles têm que fazer listas organizadas com no mínimo 3 entidades associativas legalmente constituídas, os quais se responsabilizarão pela autenticidade das assinaturas. Daí, com isso, elas podem fazer emendas na lei orçamentária anual, a execução do que vão usar dinheiro, tipo, ou seja, os municípios podem pedir para usarem o dinheiro para as escolas, podem pedir para usar o dinheiro para a saúde, podem pedir para usar o dinheiro numa construção que nunca terminam, entendeu? Mas é só por 5% do eleitorado. Tem que ter 5%. Bom, a assinatura de cada eleitor será acompanhada de seu nome completo, elegível, endereço e número do título do eleitor a cada célula de identidade respectivo órgão expedidor. Obviamente, por algum motivo que eu não entendo ainda direito, existe essa especificação de ser um eleitor, certo? No treco. Obviamente, para você entender que é um eleitor, o que precisa? Do título de eleitor. Entendeu? Se o cara tem um título de eleitor, você sabe que a pessoa é um eleitorado. Óbvio. O Poder Executivo poderá enviar a mensagem à Câmara para propor modificações nos projetos a que se refere este artigo, enquanto não iniciado na comissão competente a votação da parte cuja alteração é proposta. Aplica-se aos projetos mencionados neste artigo, no que não contrariar o disposto neste capítulo, as demais normativas legislativas ao processo legislativo. 7. Os recursos que, em decorrência de veto, emenda ou rejeição total ou parcial do projeto de lei orçamentária anual ficarem sem despesas correspondentes poderão ser utilizados conforme o caso, mediante créditos especiais e suplentes com prévia e específica autorização legislativa. 147 são vedados. O início de programas, projetos e atividades não incluídos na lei orçamentária anual, a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários anuais ou adicionais, a realização... Isso aqui são coisas vedadas, tá? É vedado o início de programas, projetos e atividades não incluídas na LOA. É vedada a realização de despesas ou assunção de obrigações diretas que excedam os créditos orçamentários adicionais ou adicionais, ou seja, você não pode criar despesas que sejam mais do que você pode pagar. É vedado a realização de operações de crédito que excedam um montante de despesas de capital. Despesa de capital é um termo específico que no momento eu não lembro o que é. É que tem no estudo de AFO, de orçamento, administração financeira orçamentária, tem muito saber das coisas de receitas, despesas, e existem na Lei 4320 e você tem que saber as coisas de despesas orçamentárias e despesas de capitais, receitas orçamentárias e receitas de capital. E agora eu estou tentando lembrar isso aqui. Basicamente o orçamento, as orçamentárias são coisas que é fixo, são coisas que com certeza vai receber, enquanto que a capital é uma coisa que é mais investimento, é uma coisa que não tem certeza de receber. No caso aqui, despesas de capital, coisas que o cara vai usar
de investimentos, tipo comprar material para construir uma escola, fazer a despesa para licitar uma construtora para criar uma escola ou um hospital, entendeu? Bom, ressalvadas autorizadas mediante créditos suplementares ou especiais com finalidade precisa, aprovadas pela Câmara de maneira absoluta. Ou seja, pediu um crédito especial para fazer uma coisa extremamente específica, tipo uma coisa que é importante e não dá para descontinuar, tipo construir uma via que foi destruída ou consertar alguma coisa que foi destruída por uma enchente, salvar as pessoas, entendeu? Bom, é vedada a vinculação de receita de impostos de órgãos, fundo ou despesa, ressalvados a destinação de recursos para a manutenção de desenvolvimento do ensino, como determinado pelo artigo 212 da Constituição Federal e a prestação de garantias a operações de crédito da expressão de receita. Se lembra que é sempre vedado em vincular impostos a coisas. Mas isso não é ressalvado para certas coisas, tipo um imposto que foi criado para específico para uma pessoa que vive em uma parte do município, onde vai ser criada uma escola. Foi planejada uma escola. Daí, não é... Enquanto está criando essa escola, foi vinculado a essa pessoa que vive lá um certo imposto para melhoria do seu próprio bem. Ou seja, ela está pagando para melhorar o lugar que ela vive. Ou seja, é possível esse tipo de imposto. Entendeu? Um imposto que vem vinculado a um certo benefício que vai trazer a ela mesma um benefício. Bom, como determinado pelo artigo 212 da FCF para prestação de garantias das operações de crédito e distribuição de receita. É vedada a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação de recursos correspondentes. É vedada a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro sem prévia autorização legislativa. É vedada a concessão de utilização de créditos limitados. É vedada a utilização sem autorização legislativa específica de recursos dos orçamentos fiscais de seguridade social sem para suprir necessidades ou cobrir déficits de empresas, fundações e fundos. É vedado a instituição de fundos de qualquer natureza sem prévia autorização legislativa. Parágrafo 123 e 148 para terminar. Nenhum investimento cuja execução ultrapasse um exercício financeiro poderá ser iniciado sem prévia inclusão do plano anual ou sem lei que autorize a inclusão sob pena de crime de responsabilidade. Os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro em que forem autorizados, salvo o ato de autorização de promulgação nos últimos 4 meses daquele exercício, caso em que, reabertos nos limites de seus saldos, serão incorporados no orçamento do exercício financeiro subsequente. A abertura de crédito extraordinário somente será admitida para atender às despesas imprevisíveis e urgentes, como os decorrentes de guerra e comoção interna ou calamidade pública. 148. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, inclusive os créditos suplementares especiais destinados ao Poder Legislativo e ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de cada mês na forma da lei complementar. Esse é o artigo 148, né? Acabei nem falando que era 148.